Estamos de volta, vamos lá, vamos em frente. Palavra de Deus nesta manhã, hoje, dia 27 de dezembro de 2023, Pastor Adroaldo. Ontem eu ministrei lá no centro, talvez eu já tenha até falado aqui. Estávamos cantando ontem lá, Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, como Zaqueu, né? É a canção que fala de Lucas 19, aonde nós percebemos, né, e eu comecei a ministração falando de um Deus que não faz acepção de pessoas, Jesus foi ao encontro do Gadareno, ou Geraseno, como alguns se referem, e atravessou o mar. Os discípulos passaram por uma tempestade para quando chegasse do outro lado, ele ia no meio das sepulturas, perto de uma sepultura, no cemitério, onde havia um mendigo lunático, fora de si, né, onde ninguém mais aguentava o cara. Tentaram prender ele, amarrar ele, porque ele era uma pessoa fora de si, e ninguém conseguia prender ele, segurar ele mesmo se machucava, se cortava, se feria, e Jesus foi e libertou aquele homem. Então Jesus, ele foi ao Gadareno, e depois Jesus foi censurado, né, porque ele esteve na casa de Zaqueu, se hospedou na casa de Zaqueu. Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então a gente vê um abismo de distância entre o Gadareno e Zaqueu. E a gente viu que Jesus foi ao encontro dos dois. Né? Dos dois. Então a gente vê um Deus que não faz acepção de pessoas. Um Deus que quer abençoar a vida daqueles que estão nos assistindo, assim como quer nos abençoar. Alguém pode dizer, mas vocês já são abençoados. Mas ele tem mais. Com certeza. Deus tem mais. Quando a gente diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado, significa que a gente tem muito mais para alcançar. E aí nós vamos ver também que ao término de uma jornada, de um período, algumas pessoas foram abençoadas. Foi um ano que alguém pode até dizer que não foi bom, outros vão dizer que foi um bom ano, alguns vão dizer assim, mas não foi um bom ano, podia ter sido melhor. Por quê? Porque talvez chegar no término do ano, alguém que nos escuta e nos acompanha possa perceber assim, eu gostaria que tivesse chegado no final do ano de uma forma diferente. Eu queria ter alcançado algumas coisas não aconteceram. E aí olha para frente e vê, poxa vida, tem muita coisa para fazer ainda. Muitas coisas que ainda não estão resolvidas. Quando a gente olha pro texto onde fala sobre o Gadareno, e a gente olha no texto que fala sobre Zaqueu, nós percebemos um Deus que abençoa todos. Ele abençoa o pobre. E o Gadareno não era nem pobre, ele era miserável, né? Ele estava vivendo no meio da sepultura, do cemitério, fora de si, né? Vivendo tipo bicho, tipo um animal, né? Porque ele estava possesso. E quem é que dá atenção para uma pessoa como essa? A gente fica pensando, quem é que dá atenção para uma pessoa como essa? Quando você vê alguém lunático na rua, alguém fora de si caminhando, um mendigo que nem esmola já não pede mais, ele já vai nos lixos comer, porque é uma pessoa fora de si e você não tem nem que estar perto por causa do cheiro. Assim era o Gadareno. Quem é que dá atenção para uma pessoa como essa? Jesus deu. E Jesus levou os discípulos junto. Então Jesus foi ao encontro do Gadareno, e esse mesmo Jesus também esteve na casa de Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico. Então eu fico pensando, esse Deus é um Deus que abençoa todos. Em Isaías 9, versículo 6, diz que o menino se nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, veja bem, o nome dele, esse Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, Jesus, que quer dizer Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E a gente vê o seguinte, poxa, se Deus foi ao Gadareno e foi ao rico, foi ao pobre, foi ao miserável e teve no rico, e considerou ambos da mesma forma e abençoa ambos, fico olhando, ao término de uma jornada, onde alguns talvez olhem para frente e veem assim, puxa, tinha tanta coisa ainda para ter sido feita e não aconteceu, não consegui resolver. E aí olha, ainda tem muito desafio. Talvez essas pessoas pensem que o ano não foi bom, talvez não tenha motivo ou não enxergue um motivo pelo qual elas possam adorar a Deus e agradecer a Deus. Ou talvez alguns até adorem a Deus, mas não reconhecem
a bondade de Deus e que essas situações ainda podem se resolver. Quando a gente olha em Números 14, nós vamos ver o povo de Israel. O povo de Israel chegando, né, diante de Canaã, uma terra prometida, e 12 espias foram enviados para olhar a terra prometida. E depois de retornarem, foi unânime, todos os 10 disseram: olha, verdadeiramente a terra é boa. Então, eles estavam dizendo, em outras palavras, verdadeiramente a promessa de Deus é real. Porque eles viram que Deus havia prometido o tempo que eles estavam no Egito, lá na escravidão. Então, quando eles foram 12 espias, um representante de cada tribo do povo de Israel, né, eles chegaram lá e todos os 12 foram unânimes no seu relatório, falando para Moisés e para Arão: olha, verdadeiramente a terra manda leite e mel. Então, a promessa de Deus, ela é real. Ela é real. A terra é boa. Mas aí eles começaram a infamar a terra. Eles começaram a disseminar medo, a murmuração, porque eles disseram: olha, não tem como entrar lá. A promessa de Deus é real, é boa. Mas isso aqui é impossível. Os homens que habitam naquela terra são numerosos, existem gigantes, as cidades são fortificadas, então existem muralhas. Como é que nós vamos entrar nessa cidade? E até porque o povo que estava lá, aqueles povos numerosos, não ia aceitar um povo estrangeiro entrando ali. Eles iam dizer: olha, Deus disse que é para nós vir morar aqui. Naquela época não tinha disso, os caras iam sair. Os caras iam sair, ia haver uma guerra, ia acabar com eles. Então eles olharam assim: não tem como a gente entrar nessa terra. Então é muita coisa para ser feito, é impossível isso. E quando nós olhamos a avaliação deles em relação a eles mesmos, eles disseram o seguinte: eles disseram: também vimos ali os gigantes, os amalequitas, os descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então eles disseram: o gafanhoto é um bicho frágilzinho, né? O gafanhoto é um bichinho pequenininho, num assopro tu empurra ele. Conforme o vento, até o enxame, acho que é enxame que diz, né? É enxame, né? É inseto, né? O vento leva, conforme é o vento, eles vão numa direção, porque eles não conseguem voar muito contra o vento, aquele bichinho. Ele é muito fraquinho, né? Dá uma tempestade, já leva eles tudo para outra direção. E é interessante que é um bichinho frágil. E eles reconheceram a sua incapacidade diante do que precisava ser feito. E diante daquilo que não tinha acontecido. Só que eles reclamaram, eles murmuraram. Eles disseram, tipo: poxa, a promessa de Deus é real, mas não é para nós. A promessa de Deus é real, mas não é para nós isso aí. Nós não temos como entrar lá. Pastor, será que não tem muita gente chegando no término deste ano e sabendo que Deus tirou eles do Egito? Que Deus manteve eles e Deus fez muitas coisas boas. Esse é o ponto, eu creio, né? Eu creio que a jornada da nossa vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E às vezes nós olhamos para um sprint, né, para uma corrida de um curto período e achamos que está tudo perdido. Mas na verdade a corrida é muito mais longa do que um ano. Né? É uma vida. É uma vida. Então, e quando nós passamos a olhar para os problemas apenas, nós deixamos de agradecer e nos alegrar com as vitórias. Eu creio que esse é o ponto. O povo de Deus, ele havia tido vitórias extraordinárias na jornada deles até chegar na Terra Prometida, chegar na porta da Terra Prometida. E tudo foi Deus quem fez. E tudo Deus fez. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus manda aves dos céus no meio do deserto. Deus faz brotar o pão para eles comer. Havia uma nuvem de uma coluna de fogo para aquecer eles à noite, para proteger eles à noite. Uma nuvem que cobria eles no sol escaldante do deserto. E nós vemos eles olhar para o problema e murmurar, em vez de estar glorificando a Deus por aquilo que Deus já tinha feito, por aquilo que Deus é. E eles olharam para eles. E na verdade, quando nós abrimos o coração para Cristo, já não somos nós, é Cristo em nós, né? E isso faz toda a diferença. E aí entra um ponto que eu queria acrescentar a respeito de pessoas que estão aí no término de um ano. E talvez algumas pessoas estão nadando e vão morrer na praia. Quando nós vamos, o que é nadar e morrer na praia? Vai morrer com água pelo joelho. Tá mais perto do que você imagina. Verdade. A pessoa morre com água no joelho. Aí tu tá nadando e morre na praia. Só um pouquinho, fica de pé pra ver como é que tá. Isso aí tu vai ver que tá a pé.
Tu vai ver que tem condição, tu vai ver que você venceu e não se deu conta. Se dá por derrotado, se dá por abatido, né? Essa questão desistir antes do tempo, né? Dar um passo a mais, né? A palavra de Deus, ela sempre fala sobre perseverança. Fala sobre dar um passo a mais. Um passo de fé é um passo a mais. Um passo de fé é um passo onde você não enxerga onde você vai colocar o pé, mas sabe que tem um ponto de apoio, né? Você sabe que você vai conseguir chegar lá, mesmo quando você não vê saída, mesmo quando você não vê que é possível, quando você olha para suas limitações. E não é problema nós olharmos para nós e vermos que nós somos pequenos como gafanhoto. Nós temos que olhar para Deus, que é maior do que todas as coisas, né? Aí é interessante que a avaliação deles, nós somos com nossos olhos como gafanhotos, nós temos que ver que lá o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Então, alguém vai dizer, não, mas cientificamente, né? Realmente, eram gigantes e eles eram pequenos. Mas não é... As cidades eram fortificadas, os povos eram numerosos, tinha um exército numeroso. Então, assim, tecnicamente, né? Fisicamente, olhando naturalmente, né? Eles tinham razão, né? Era impossível. Era impossível, né? Aos olhos naturais. Mas aí entra, pastor Adroaldo, complementando o que tu está dizendo, muitas coisas que você pode ter razão, não pode dar vazão para a murmuração. Ah, com certeza. Muitas coisas que você tem razão, porque é difícil, ou quem sabe é praticamente impossível, você não pode, você tem razão na avaliação do problema, mas você também não pode dar vazão para a murmuração. Por quê? Quando eles olharam, eles acertaram, eles eram como gafanhotos, né? A sua incapacidade. Eu creio que quanto mais a gente reconhece a nossa incapacidade e passamos a depender de Deus, é melhor isso. Isso é bom. Mas aí, o que ocorre? Aí entrou algo que se chama comportamento de rebanho. Todo mundo foi atrás, né? 12 vieram relatando. Olha, a promessa de Deus é real. A gente quer dizer para você que nos acompanha, a promessa de Deus é real, viu? Ela é real. Ela é verdadeira. E talvez os obstáculos e aquilo que você chegou no final do ano e assim, puxa, não conseguimos, hein? Tem muita coisa para ser feita para se consumar e desfrutar de algumas coisas, talvez também seja real, seja uma verdade a sua avaliação. Só nós sempre temos cuidado do seguinte: se Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? E outra questão, aqui diz que 10 começaram a reclamar. 10, quando passaram o relatório, olha, não tem como. E eles infamaram o povo de tal maneira que no capítulo 14, de Números 14, assim, levantou-se, pois, toda a congregação, ou seja, todo o povo, gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite. Os caras passaram a noite chorando. Chorando. Eles estavam diante de algo que Deus havia prometido. Viram? É real. Aí tu passa a noite chorando, apavorado. A noite chorando, murmurando. Tu tá vendo que a promessa de Deus é real. Bom, se Deus sustentou vocês até aqui e a promessa dele é real, é verdadeira, por maior que seja o obstáculo, não meça a capacidade de Deus pela sua capacidade. Exatamente. A capacidade de Deus é medida pela fé. E tudo é possível aquele que crê. Então, assim, quando nós olhamos aqui, só que eles infamaram e influenciaram o povo todo. E aí entrou o quê? Só Josué e Caleb, Moisés e Arão. Sendo que eram os 4 que estavam na visão. Né? Na visão de Deus. Os 4. E aí o povo todo estava murmurando, reclamando, e eles disseram, melhor nós tivéssemos morrido no deserto. Porque eles devem ter olhado assim, a promessa de Deus é real, é boa. Agora a gente ficou só com gostinho. E não desfrutou. Então, queridos, terra que era a promessa de Deus, era uma terra que manda leite e mel. É uma terra que você tem o que você precisa para viver bem. E talvez algumas pessoas estão precisando resolver algumas coisas para poder viver bem. Eles queriam entrar lá e viver bem. Eles estavam saindo do deserto, estavam indo para uma terra abençoada, estavam indo para um oásis. Tá certo? Que é a promessa de Deus. Então, o que falta para viver bem? Talvez você tenha alguns gigantes para vencer. Algumas resistências, algumas muralhas, algumas coisas que não foram vencidas na sua vida. Mas tenha cuidado pelo seguinte, o comportamento de rebanho. Porque nós já falamos aqui ao longo do ano, a voz do povo não é a voz de Deus. É verdade. Tá certo? Porque assim, a voz do povo não é a voz de Deus. Aqui nós olhamos, todo o povo murmurou, só 4 homens que não. E essa geração toda que murmurou, ficaram 40 anos no deserto. Tardou a bênção de Deus.
Não é porque Deus não podia, Deus estava se preparando para levar eles e entrar na terra prometida. Não. É que Deus estava esperando aquela geração incrédula, murmuradora, reclamadora, ingrata, né? A ingratidão te tira da bênção, a murmuração te tira da bênção. O que aconteceu? O comportamento de rebanho, queridos. Um fala e todo mundo fala. Um faz e todo mundo faz. Comportamento de rebanho. As pessoas nem sabem por que dizem algumas coisas, mas porque todo mundo fala, todo mundo diz, aí os outros também acabam dizendo. Eu lembro quando eu era garoto, né? Era comum na época, já dessa época também, mais ou menos se criou ali perto onde nós moramos, e no mesmo bairro. E era um costume, hoje não tem mais esse hábito. Os jovens se reuniam na esquina, uma certa hora. E tinha uma turminha que se reunia na esquina para fumar maconha, para usar droga. Tinha. Então, de noitezinha, que vê assim, que nem agora tá calor, né, no verão, e começa a dar um arzinho gostoso na rua de tarde, no final da tarde, às vezes, né? Hoje, essa noite passada, tava assim. E pra esquina bater um papo com os amigos. Só que ia na esquina, tinha o cara que usava droga, tinha o cara que. Então tinha rodinha. Só que todo mundo ia. E aí eu queria ir, meu pai e a mãe dizem, não, mas tu não vai. Ah, mas todo mundo vai, mas tu não é todo mundo. Não é verdade? Não significa que todo mundo tivesse certo. Que muitos que estavam naquelas rodinhas ali, eu conheci um que ficou 20 anos no presídio, esse morava até mais perto da tua casa. Botou um mercadinho pra ele, um mercadinho pequenininho, e a concorrência foi lá e metralhou ele, matou ele. Vendia só produto bom, de certo. Imagino. E eu morava ali perto da piscina ali. Então, assim, a gente começa a olhar, muitos tiveram presos. Eu, depois do meu trabalho, eu fui trabalhando com funerária, fui buscar o cara enforcado num campo. Então, assim, a gente começa a olhar a história daqueles que estavam lá, sabe que todos estavam certos? Ou era a minoria? Então, assim, a gente ficou olhando o seguinte: nós não temos que ter comportamento de rebanho. Nós não temos sim comportamento de rebanho, nós temos que ter o comportamento daquele que pastoreia o rebanho. É verdade. Que é Jesus. Então, não é o rebanho que nos diz a direção que nós vamos tomar. Se está todo mundo correndo para um lado, não, vamos correr também. É verdade. Vamos ver o que é. A influência não é do rebanho, a influência é daquele que pastoreia o rebanho. É verdade. Aí Josué e Caleb, né, disseram o seguinte, no versículo 8, capítulo 14: se o Senhor se agradar de nós, certamente, olha só, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra que manda leite e mel. Sabe o que significa isso? O que agrada a Deus? É fé. É fé. Se Deus prometeu e é real a promessa, se é real a promessa, significa que Deus não mente. E Deus não pode mentir, Ele é santo, Ele é puro. Então, se a promessa de Deus é real, né, o que Ele tem para você, a atuação e a condição para você tocar na promessa também é algo real, que é fruto de fé, pelo atuar do Espírito. Então, cuidado no comportamento de rebanho no verão. Todo mundo reclamando do calor, você reclamar também. Todo mundo reclamando do frio, todo mundo reclama também. Cuidado com o comportamento de rebanho. Esse ano terminou, mas aí todo mundo entra num viés reclamando por algum sentido. E tem coisas que viram moda, né? E é interessante que a gente vai olhar a questão do comportamento de rebanho, que a política desconstrói algumas estratégias da política, desconstrói a imagem de pessoas que às vezes são sérias. Verdade. E a tal ponto que a gente olha, vamos lá, olha só o que é o comportamento de rebanho. A gente olha para a política, o que as pessoas dizem? São todos sem vergonha. É verdade. Eu não acredito que são todos. Eu não acredito. Eu creio que no mundo da política tem de todo tipo, né? Exatamente. Não é exatamente. todo mundo igual, né? Aí o que acontece? Qual é o comportamento de rebanho? Todo mundo fala mal de político. É verdade. Nós temos que separar pessoas e pessoas. É isso aí. Então, cuidado com o comportamento de rebanho. Por causa do comportamento de rebanho, aqui nós vamos ver o povo de Israel, o comportamento de rebanho afastou eles da promessa e não levou eles para a promessa. Agora, aqueles que não eram influenciados pela murmuração, pela reclamação e nem por um comportamento coletivo, mas sim por aquele que pastoreia o rebanho, Josué e Caleb, esses entraram na terra prometida. E Josué, inclusive, se tornou quem? O líder que levou eles a entrar na promessa. Então, a palavra para esta manhã, creio que o pastor Adroaldo pode complementar para nós, que tem muita coisa que talvez você olhe assim
e pense, meu Deus, pensei que estava mais fácil. Olha o que eu tenho que resolver ainda. Talvez você não está se deleitando em algumas coisas que você gostaria. Esse povo chegou e teve o gostinho de enxergar a bênção, mas não tinha tocado nela ainda. E foi um espaço de tempo, né? O pastor Daldo bem falou, nosso tempo não é medido por um ano, né? As coisas de Deus, ela é para a eternidade. Então não é um ano que se resolve tudo. Aí você olha para algumas questões, você vai dizer assim, tipo, se o Senhor se agradar, o que agrada a Deus? Fé. É isso aí. Nós temos que procurar ser cada dia melhor, né? Então assim, e celebrar as vitórias. Eu sempre gosto de celebrar as vitórias do que curtir as derrotas. Muitas pessoas, elas não celebram as vitórias e gostam de curtir uma fossa, curtir a derrota. E mantém esse sentimento, puxa vida, eu sou um coitadinho, eu não venço, tá tudo errado, tá dando problema, tá tudo ruim. Não, nós temos que nos alegrar com as vitórias, porque isso vai nos trazer mais vitórias, vai nos manter de pé. Então, ninguém vence prostrado, ninguém vence reclamando, ninguém vence, né, borocochô, como se diz, né? Murmurando, cabisbaixo. A gente vence de pé, olhando, né, de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da fé, a Bíblia diz. Olhando para aquele que prometeu, aquele que é fiel, né? Ainda que nós sejamos infiéis, a palavra de Deus afirma que Deus permanece fiel. Então ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e nós vamos tocar nelas. O tempo é de Deus. Tu falando, eu me lembrei de Caleb. No versículo 30 do capítulo 13, ele diz assim: então Caleb fez calar o povo perante o Senhor e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente vamos prevalecer. Eu creio que essa é a palavra que nós temos que dizer para nós mesmos. É isso aí. Né? Você olha para algumas coisas, puxa vida, brocochô, que nem o pastor Drol disse. A gente fica brocochô, puxa vida. O ano foi bom, mas tinha umas coisas que podia ter sido diferente. É isso aí. Eu não estou desfrutando de algumas coisas que gostaria. Nós temos que dizer assim: eia, vamos lá, gente. É isso aí. Vamos lá que se... Pé no fundo e vamos seguir em frente. Exatamente, eia, subamos que o Senhor vai nos abençoar. A promessa é de aí. Deus, não é de homens. Não vamos cair no comportamento de rebanho, mas vamos seguir o comportamento e a influência daquele que pastoreia o rebanho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Tu és fiel, eu só confio em ti. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pelo teu amor, a tua graça. Gratidão é a palavra, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Jesus. Gratidão é a palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo nesta manhã, através dessa live, tocando em vidas, por meio da fé em Cristo Jesus. Abençoamos a vida de cada irmão. E gratidão é a palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor irá fazer. Por aquilo que o Senhor vai nos conceder. Somos como gafanhotos. Nós não temos capacidade, somos limitados, mas, Senhor, tudo é possível aquele que crê. Se o Senhor se agradar de nós, certamente, Senhor, certamente nós vamos tocar na promessa, porque ela é real. E nós declaramos, Senhor, vitória, vitória, vitória em nome de Jesus. Abençoa o que nos assiste, abençoa aquele que nos escuta, abençoa a vida financeira, abençoa a saúde, abençoa relacionamentos. Faz, Senhor, pelo teu Espírito, o homem mais forte do que a natureza pecadora. Faz o homem pelo seu Espírito, o Espírito Santo, o homem mais forte do que as tentações, do que as trevas, do que a murmuração. Nós oramos abençoando a tua vida e te declaramos em Cristo muito mais do que vencedor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nós cremos e te glorificamos, Senhor, e ministramos o teu Espírito, o Espírito Santo, tocando neste homem, tocando nesta mulher. Ó Deus, fortalece a fé, reaviva o dom e o coração de cada um nesta chama pelo poder do Evangelho, Pai, que dá vitória. Nós abençoamos empresários, abençoamos pessoas, Senhor, que são funcionários. Senhor, abençoa a vida financeira, o trabalho de cada um, em o nome de Jesus. E dá um culto hoje à noite abençoado na 64 aqui, Pai. Abençoa. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Cura esta enfermidade. Essa dor desaparece agora em nome de Jesus. Essa pessoa que está com uma dor no corpo, uma enxaqueca, que ela seja tocada com o teu poder. Nós ministramos saúde perfeita, Pai. Toca, em o nome de Jesus. Nós abençoamos a tua vida. Essa dor vai embora, o cansaço vai embora, a fadiga vai embora, e você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Paizinho querido. Amém, amém e amém. Tu és fiel, eu sei.
ficar.